Você que bem acompanha os meus vídeos de comprinhas sabe da importância que eu dou pro cinto, então uma vez que eu organizei todo o meu acervo, que tal eu te mostrar como eu armazeno eles? Sendo que diferente dos sapatos, todos centralizados nesse cômodo, que quem bem acompanha as minhas experimentações no espelho já conhece. Contando com essa primeira coluna de gavetas, ainda essa segunda coluna de gavetas, mas também nessa mala vintage do Ricardo Almeida, lá, eu e meu Denguito, presente de aniversário que eu ganhei esse ano. Começando com a base dessa coluna, toda de cintos terrosos mais escuros, sendo que eu gosto de deixar eles assim, bem enroladinhos, não só pela praticidade, mas também pelo acesso a eles. Esses de couro com contas tiram meu fôlego de uma forma, mas de uma forma, gata garota. Sendo que perceba, esse mais contemporâneo seguindo a mesma proposta do vintage, ou seja, comprovando como o vintage anda mais em alta do que nunca. Não é à toa, porque na moralzinha mesmo, se liga no trabalho que ela entregue. Seguindo com mais um andar, também de cintos terrosos, só que mais claros. Esse vintage inteiramente em couro, com as ferragens intactas, com toda a aplicação dessa ferragem mais utilitária, mais robusta e intacta. Esse mais contemporâneo, mais minimalista, mais com a mistura de banhos de metais que já faz parte da minha assinatura de estilo. Já nesse andar a gente dá início às cores, centralizando amarelo e laranja, azul e verde. Esses Western da NV inteiramente em couro, com recorte a laser, fivela ornamentada, aplicação de taxas, eu tenho papo de mais uns 3 por aqui, hein? Se prepara. Já não preciso mais te dizer, gata garota, que quando eu gosto eu mergulho em todas as cores possíveis, não é mesmo? Finalizando essa coluna com mais cores, centralizando aqui roxo, vermelho e rosa. Se acamoçado em bloco de cores eu não preciso falar nada, não é mesmo? Mas esse inteiramente em jacar, com tanto a fivela quanto a ponteira inteiramente ornamentadas, esse merece um momento. Esse vintage de penugem trazendo muita dramaticidade. Então dando início na nossa segunda coluna, onde a base é somente de cartucheiras. Essa vintage bem náutica, mas com aplicação de elementos marinhos bem versátil. Essa vintage e essa Chanel inteiramente em matelassê com correntaria, bem característico de anos 90, que bem merece a sua estreia, gata garota. Seguindo a segunda coluna com tons acinzentados e também brancos off-white, mas vamos dizer que mais claros. O metalizado, texturizado, a fivela inteiramente ornamentada. Ainda esse que traz a ilusão de neutralidade por conta do seu tom, ainda sendo texturizado, ainda inteiramente ornamentado, com isso trazendo muita bossa. Esse vintage de corda com contas que eu usei na virada de ano com meu Denguito, a primeira de todas que virão por aí, muitas, gata garota. Seguindo agora com um andar em que a coloração não é o primordial, mas sim a sua matéria-prima, então centralizando lona, nylon, até crepe de alfaiataria. Esse elástico e vintage da sacada em um tie-dye bem grunge, ou seja, uma peça dos anos 90, mas com um olhar mirado para anos 70. Esse da Zara também elástico, mas inteiramente com aplicação de penas, entende quando eu falo sobre a função utilitária dessa gaveta de centralizar peças com essas propostas. Esses mais largos e sociais, inteiramente no crepe de alfaiataria, que já viveram uma boa era comigo nos anos 2010, gata garota. Seguindo com o topo dessa coluna, um dos meus andares favoritos, inteiramente em correntaria. Tendo que perceba, irmãozinho, gosto de deixar cada um em saco, não só pelo acesso que eu vou ter a eles, mas também para não ter o risco de embolar, não é mesmo? Esse vintage da Folic na mistura com couro bem alongado, tendo diversas funções, que é só eu lembrar dele, que agora já vai passear. Os meus bons e velhos de guerra não preciso nem apresentar, irmãozinho. Finalizando com essa mala vintage do Ricardo Almeida, que eu aproveitei não só na decoração, mas também para centralizar todos os cintos pretos. Na moralzinha mesmo. Esse da Carmen Steffens, inteiramente no couro texturizado com fivela de guana. Esse da Maria Filó, que traz coloração do peso visual do preto através da aplicação de cristais. Esse na mistura da correntaria ornamentada com couro texturizado, que eu bem te contei que comprei em loja, não só o prata, mas também o dourado. Ou ainda esse vintage da Vitor Hugo, fino, com pesponto evidenciado, inteiramente em vinil, bem característico de anos 90. Mais uma parte da minha vastidão apresentada pra você, amor mio, querendo saber qual a próxima parte do meu acervo que a gente vai mergulhar. Fui!